Estamos aí na expectativa dessa internet, né? Fronteira, Goiás e Tocantins. Uma coisa meio oscilante. Mas estamos aí, enquanto a gente estava aguardando. É bem no meio do Brasil. Se pegar o mapa, é bem no meio do Brasil. Essa é uma sala que a gente arrumou, né? Como se fosse um trampo que a gente fazia nos lugares, né? Como foi no Teatro do Cine, como foi em vários lugares. Que as pessoas pagavam ingresso, né? E a gente bancava a viagem. A gente não está mais podendo expor, não está podendo fazer evento. Então a gente inventou uma sala que, para mim, pareceu a sala ideal. Porque o ingresso, ele é livre, paga quem quer, quem pode. E quem não tem, não paga, entra do mesmo jeito. Seria ideal, não é? Em qualquer teatro, em qualquer sala de espetáculo, ter essa oportunidade. Se bem que no espaço físico não cabe, né? Mas bota o telão lá fora para todo mundo. Quem não pode pagar, assiste no telão lá fora, confraterniza, né? Bom, não é tempo mais de aglomeração, né? Estou entrando num período aí de votação planetária. Vamos ver como é que continua. A gente está fazendo essa apresentação, vai ter o som aqui que a gente estava levando, só esperando parar de rodar aquele negocinho ali e entrar. E agora que entrou, a gente vai começar o sonzinho. Lembrando aqui, as pessoas que estão chegando, que quem quiser e puder pagar ingresso, como se estivesse numa sala, num teatro e tal, num troço fechado, vai ajudar o rolê, vai ajudar os movimentos da gente. Valeu? Então, vamos lá. Então vamos de primeira. O nome dela é Contra a Corrente. Essa música a gente fez, o Ravi musicou uma letra do Eduardo, um escrito. E aí depois a gente achou que ela estava muito ritminha e criou um refrão junto também para ela. Fizemos um solo legal aí em cima de uma melodia que o Edu já tocava há bastante tempo. E é mais ou menos assim, né? Chega de conversa, vamos mostrar muito. Superioridade que eles sentem e exercem de forma arrogante se junta à certeza absoluta da inferioridade do restante. Deformam sua sensibilidade, gerando alheio sofrimento. E em sua subhumanidade, sua crueldade é seu tormento. Do outro lado é plantada a ignorância, desejos impossíveis de consumo, fazem bobo de idiota ou de criança e arrumam esperanças no outro rumo. São loucos com acesso a demais, disputam do roubar da maioria, alegam motivos tão boçais que é clara e evidente a hipocrisia. Essas privilégios e ostentações, que egoísmo, que vergonha, que maldade. Apenas desejadas condições já demonstra o grau primário da vontade. Se cada um quisesse, tomasse para si da vida que lhe fosse necessário, desabaria o sistema do egoísmo e aí o mundo
poderia ser mais solidário. É preciso trabalhar na sociedade. A humanidade escolhe entre o mal e o bem. É preciso dignidade e humildade pra que não se abandone mais ninguém. Se o mundo não chegou a ser assim, não posso simplesmente ignorar. Não vou viver a vida só pra mim. Se tenho um amor no trabalhar, vou buscar sentido pra vida. Vou buscar. Profundo, observar e absorver, aprender e refletir, expor meu trabalho pelo mundo. E se eu for te arrasto na corrente poderosa, quero saber que andei contra a corrente, que não corri atrás de uma vida cor-de-rosa, ignorando o sofrer de tanta gente. Edu, tem a primeira pergunta aqui, que é do Daniel. Quando foi anunciado a sala, aí era rapidinho. Aí a gente pediu perguntas para trazer assuntos, né? Então, aí estão as perguntas, que as pessoas que já pagaram seus ingressos e mandaram as perguntas. Né? O ingresso é voluntário, porque eu estou sempre lembrando. Vai lá. O Daniel, ele perguntou: você sempre fala para tirar a razão do centro de importância e colocar o sentimento, né, para parar na vida. E a pergunta é como fazer isso, né? Como tirar a razão do centro de importância. Eu não tenho um método, né? Não tenho um método. Eu posso dizer o que eu fiz. Eu percebi que a minha razão estava totalmente condicionada, porque
chegou num ponto de conflito que eu estava na faculdade, mas eu não queria seguir, eu não queria ser advogado, não queria ter uma vida convencional, eu achava que a vida tinha mais para me dar e achava não, eu sentia, porque eu não sabia, mas eu tinha um sentimento muito forte que a vida tinha mais para dar do que aquilo ali que era proposto, sabe? Só ganhar dinheiro, frequentar clubes, usufruir de privilégio, e na minha visão, privilégio é uma injustiça, né? Porque vem da carência. Então, eu comecei a sentir que eu estava indo me frustrar. E eu não desbanquei a razão. Eu comecei a perceber que eu tinha medo de ficar na miséria, porque era o que me diziam, né? Medo de me machucar e não ter como me tratar, medo da polícia me agredir sem defesa. Quando a gente está sem defesa, acontece comumente a gente ser agredido pelas forças de segurança. Então eu tinha esses medos condicionados. Eu tinha esses medos condicionados em mim porque era o que todo mundo me dizia: você vai ficar pobre, você vai se dar mal, você vai quebrar uma perna, você não vai ter assistência, você vai viver na miséria, você vai morrer de fome. Aí eu falei, cara, isso é o que a razão me diz. O sentimento grita, não vai por aí. E a razão diz, vai, porque é por aí que todo mundo vai, aí você está garantido, aí você está seguro. E o sentimento, ele foi mais forte, porque ele deu assim, olha, seguro mesmo é que eu vou morrer. Seguro mesmo é que a vida passa. Seguro mesmo é que a vida é rápida. E se eu viver desse jeito, eu vou envelhecer frustrado. Então eu vou procurar alguma coisa que eu não sei nem quem é. E o que eu decidi quando eu percebi a razão? Porque eu observava a razão das outras pessoas. Eu observava o reflexo dessa razão em mim também. Eu falei, razão, desce daí. Você não manda mais. Você não é a parte mais elevada que eu tenho. O sentimento é. O sentimento vai decidir o que fazer. A função da razão é botar em prática o que o sentimento decidir. Dá seu jeito. Vamos viver em procura, em busca. E a razão vai ter que dar seu jeito para sobreviver. E quando eu peguei a estrada, eu me senti muito melhor. Tá? Eu me senti, aquela angústia, aquela falta de sentido simplesmente sumiu. Não é que eu tenha encontrado um sentido, mas a falta de sentido sumiu. Aquele sentimento que não tinha sentido, porque estava muito interessante, muita coisa acontecendo, eu aprendendo muita coisa, tendo muitas vivências. Tá ruim o som? Pode falar. Tá o quê? Baixo, alto? Baixo. Ah, então eu tenho que falar mais alto. Né? E aí eu fui sentindo que a função da razão é, vamos dizer assim, complementar, em primeiro lugar, o sentimento. Porque as pessoas que seguiram sua razão frequentemente têm um mau sentimento na vida, têm um sentimento de vazio. Eu várias vezes tive confirmação disso com caronas que eu peguei. Né? Que quando você pega carona, você é um merda que entra no carro num ponto, passa um período dentro do carro, depois você desce do carro e desaparece, nunca mais. E como raramente eu pegava carona com gente de grana, né? Mas algumas vezes eu peguei, várias, né? Foram 20 anos de carona. E era muito comum depois a gente começar a conversar, porque a função do caroneiro é conversar, né? E a gente começava a conversar, o cara percebia que eu tinha uma profundidade, eu tinha uma capacidade reflexiva, uma capacidade de questionamento, um entendimento. Então, as pessoas ficavam mais à vontade para falar comigo. A impressão que eu tenho é que essas pessoas, elas tinham coisas dentro de si que elas não revelavam para ninguém. Guardavam para si. E aí, quando encontravam ali comigo, elas botavam para fora coisas que elas não contavam para ninguém. Eu ouvi muitas confissões assim. E uma que me chamava a atenção e que foi repetida muitas vezes. Cara, eu tenho tudo que eu queria ter. Eu tenho grana. Eu sou a pessoa que tem mais grana na minha família. Era para eu estar feliz, era para eu estar contente, mas eu sinto um vazio, eu sinto uma falta de alguma coisa. E eu, o que eu podia dizer, né? Eu estava vendo confirmadas as minhas impressões do sentimento, não da razão. A razão não me dizia que isso aconteceria, que eu ficaria vazio lá na frente. Porque a razão ela é condicionada desde pequenininho, quando você entra na escola. Quando você entra na escola, a primeira coisa que te dizem é que você não pode se divertir enquanto aprende, você vai deixar para se divertir na hora do recreio. Já está adestrando a razão a aceitar que o trabalho é um sacrifício e que a diversão é uma coisa secundária, que vai ficar para as horas vagas. E isso não é verdade, isso é uma sacanagem. A gente é adestrado e a razão aceita isso. A gente aceita o trabalho como um sacrifício. Quando eu acho que o trabalho tem que ser um prazer. Você tem que trabalhar no que você adora, seja lá o que for que você gosta de fazer, é nisso que você tem que trabalhar. Porque quando você trabalha no que você gosta, você não cansa, o trabalho fica bem feito. Você não vê o tempo passar.
Arrisca o cara chegar ali na porta e falar assim, aí, 6 horas, tá fechando. Você vai, mas já, peraí, vai fechando aí que eu tô terminando o negócio aqui, porque você tá gostando do que tá fazendo. E aí você larga o serviço na sexta-feira e não fica louco para descarregar as pressões, porque você adora o seu trabalho, você já pensa na segunda-feira. Você elimina a depressão do fim do domingo, amanhã tem que voltar para aquela porcaria, fazer o que eu detesto. Você elimina isso. No domingo você já está lembrando de como você deixou o trabalho e você quer chegar lá segunda-feira para continuar fazendo. Isso se você tiver fim de semana, porque meu trabalho, por exemplo, não tem fim de semana, é todo dia. Eu gosto muito, eu me divirto com ele, entendeu? Então não tem feriado, férias, nunca tirei férias na vida, né? Tirei quando eu fui funcionário do Banco do Brasil, tirei quando estava no Exército, né? Tirei quando estava na faculdade, mas depois dos 19, nunca mais. A vida virou profissão, né? E tudo era aprendizado. E assim valeu muito mais a pena. Claro que eu tive que me expor ao risco, eu tive em risco mesmo. Por isso que eu digo, eu não recomendo que ninguém faça o que eu fiz. Mas você pode pegar as coisas que eu vi, que eu aprendi, e aplicar na sua vida. Qualquer vida cabe isso. Você não precisa chutar o pau da barraca, sabe, largar as coisas, pegar uma mochila e sair pela estrada. Nem é recomendável fazer isso, ainda mais hoje em dia. Mas dá para você mudar o seu mundo. Quando você muda a sua visão de mundo, seus objetivos, seus sentimentos, seus desejos, você percebe o massacre ideológico da mídia. Você percebe que o ensino é um ensino totalmente direcionado para a empresa. Parece que o mundo é um mercado. O mundo não é um mercado. O mundo tem mercado, entendeu? Mas o mundo é muito mais do que isso. O mundo é nosso campo de visão, nosso campo de vista, é nosso campo para viver, para aprender, para crescer. E é um campo de passagem, não é um campo para ficar. Ninguém está aqui para ficar. Tem um amigo que fala isso, né? Ninguém sai daqui vivo. A gente passa umas décadas aqui. A humanidade tem milhões de anos, o planeta tem 4 bilhões de anos, a vida tem umas décadas. Umas décadas. Raríssimas chegam a 8, 9, 10 décadas. Raríssimas. Então a gente tem pouco tempo. Aí eu acho que é uma sacanagem a armação social induzir a gente a ter uma vida medíocre, mesquinha, atrás de riquezas que você não vai levar. As riquezas que a gente veio buscar aqui não são concretas, não são materiais, são abstratas. Você pode observar as pessoas que têm demais, é muito comum entre elas a arrogância. A arrogância é um tipo de pobreza de espírito, a pessoa se sente superior. Eu fico com pena das pessoas arrogantes, porque elas não enxergam bem a realidade e perdem lições preciosas de pessoas de alta sabedoria, porque estão num patamar social mais baixo. É bom lembrar que o saber pode estar no patamar de cima, mas no patamar de baixo está a sabedoria. E a sabedoria tem muito mais a ver com o sentimento. A sabedoria tem a humildade dentro de si, senão não é sabedoria. Já o saber não, ele resvala facilmente para a arrogância, para o sentimento de superioridade, onde você passa a ser uma pessoa meio cega, que não enxerga nos que você julga inferiores, lições que você poderia estar aprendendo. Falta humildade, falta capacidade de aprendizado. Mas é isso, eu não abandono a razão não, eu só coloco ela no lugar dela, ela resolve os meus problemas, mas não decide os meus caminhos, entendeu? A diferença é essa, o sentimento decide os caminhos e a razão dá um jeito para você sobreviver, de colocar, de fazer você caminhar, de resolver os problemas do caminho. E aí? Tem mais uma pergunta nesse sentido. Tem mais uma pergunta da galera aí que está colaborando com o trampo, né? A galera está colaborando e ganha o direito de enviar umas perguntas, né? Chega junto aí fortalecendo. Totalmente independente, é uma forma da gente também estar levando acesso, né? Trocando ideia com todo mundo, como se fosse uma sala. E quem não tem grana, né, como o Edu tem falado, tipo, chega junto, entra, e é isso, fortalecendo. As perguntas de quem colabora é uma forma de retribuir a colaboração. Sim, é isso. E aí, nessa linha, Edu, o Leandro Pim, ele fala, muito risco e pouco ego. É uma forma de ter vivência que nos faça evoluir? Rapaz, olha, eu não abri a mão do ego, não. O ego ele é ruim quando ele te dá arrogância, faz você se sentir superior, sabe? Ele é inflado, né? A nossa sociedade infla muito o ego, por isso que a gente é tão ofendível assim. Mas o ego ele defende você também. Como tudo na vida pode ser bem ou mal usado, entendeu? O ego é muito bom quando ele te garante a dignidade diante do insulto, quando ele não te
Quando ele te defende da humilhação, quando você vê o desprezo na sua direção, você não sente humilhação nenhuma. Ao contrário, o ego, se você equilibrar o ego, sua consciência e suas atitudes, você está imune ao desprezo, ao insulto, ao desdém, à ironia, ao deboche, você fica imune. Porque com certeza quando você tem coerência, você desagrada muito, porque as pessoas são obrigadas a serem coerentes. Na vida, a sociedade exige isso. Então quando as pessoas veem você sendo coerente, parece que se ofendem, né? Não acreditam, falam, não, esse cara não é coerente, esse cara não é sincero, esse cara é um interesseiro, ele tem que ter alguma coisa por trás. Sempre há essa desconfiança, porque as pessoas veem como num espelho, né? O interesseiro não acredita em generosidade. O desonesto não acredita em honestidade. O desonesto, diante da honestidade, ele acha que o cara ou é bobo, ou é babaca, né? É o covarde, sabe? Mas não honesto. Ele tem medo, ou ele é um bobão. Por quê? Porque ele não pode admitir a honestidade na frente dele, porque vai inferiorizar ele. É a mesma coisa do passarinho de gaiola. Vamos fazer analogia com pessoas, né? Passarinho de gaiola não gosta de passarinho que bate asa e sai voando. O passarinho de gaiola, ele precisa do alpiste, da aguinha, do tratador, sabe, das regalias, da proteção. Mas em compensação ele não pode voar. Ele tem que ficar atrás das grades, em segurança. Ele está protegido dos gatos, ele está protegido dos gaviões, dos predadores, mas ele está preso ali. Se você quer bater asa e quer voar, você tem que saber que tem predadores, que você está em risco, não vai vir a comidinha no coxo, não vai ter aquela aguinha, você vai ter que correr atrás. Mas bater as asas e voar junto do céu, cara, vale muito mais a pena do que viver preso lá. É melhor morrer nas garras de um predador do que passar a vida inteira numa gaiola sem poder bater as asas e voar, que é para isso que a gente nasce, né? Para bater as asas e voar. Não é isso? Eu fugir da pergunta do cara? Não, faltou falar você falou do risco. Você falou Aí do ego. E faltou falar do risco, no caso. É isso, o risco é isso. Liberdade é risco. Falei do risco, né? O predador. A polícia é predador, mano. Assaltante é predador. Eu tive um conhecido que um caminhoneiro viu ele no acostamento da estrada, saiu e passou por cima dele, velho. Atropelou o cara de graça, porque o cara era um cabeludo. De repente, porque o cara foi roubado por um outro cabeludo desonesto, um hippie que pegou uma carona, levou alguma coisa dele, aí o cara já fala, esses hippies são tudo ladrão. Aí o cara mó honesto, mó pacato, mó pacífico, o cara foi atropelado. Aí eu prefiro acreditar que o cara devia ter uns 23 anos, era bem novo, eu também era bem novo. Eu acreditei assim que ele não precisava ficar nesse mundo de merda, acabou o tempo dele, mano, agora ele está num mundo muito melhor. Sacou? A morte não é uma desgraça não, só parece. A morte é um portal. Talvez seja uma desgraça de acordo com a vida que se vive, né? Mas se você vive de acordo com a sua consciência, se você não prejudica ninguém, não quer fazer mal a ninguém, se você pode beneficiar, você beneficia, você está bem, cara. Só que você vai passar pelo portal e vai ficar bem. Vai encontrar pessoas que você gosta, que já chegaram lá há muito tempo, sabe? Essa coisa, quando eu vi a mina falando no Facebook, eu perdi a minha mãe. Eu falei, pô, você perdeu de vista, cara. Do mesmo jeito que ela já estava aqui quando você chegou, quando você chegar lá, porque você também vai, ela já vai estar lá há tempos. Também é uma alternância de dimensões. E o afeto une a gente. O afeto é um imã, velho. Se a gente tem afeto pela figura, a gente vai encontrar a figura. Não tem dúvida disso. Isso aí é uma coisa que minha razão não alcança. É meu sentimento que sente. Meu sentimento que me diz. Eu boto muito mais fé no meu sentimento do que na minha razão para esses assuntos. Né? Acho que agora eu respondi. Sim, ainda voltou para o primeiro, do sentimento da razão. Recapitulando, né? Vamos mais uma? Vamos. Qual vai ser agora? Indução planejada. Indução planejada. É o que a gente vive. É o retrato da sociedade.
Informação controlada da consciência inibida, contestação anulada. Questionamento, vem calar o nosso canto, a força do movimento vai secar o nosso canto e espalhar conhecimento, vai secar o nosso canto e espalhar conhecimento. Informação controlada da consciência inibida, contestação anulada. Questionamento, vem calar o nosso campo, a força do movimento vai secar o nosso campo e espalhar conhecimento, vai secar o nosso campo e espalhar conhecimento. Essa é indução planejada. A gente tem mais uma pergunta aqui do José Garcia e ele pergunta: Eduardo, qual a sua visão sobre seres de outros planetas? Pô, velho, eu não posso ter uma visão sobre seres de outros planetas porque eu nunca vi um, né? É outra coisa que eu deixo pro sentimento. Sabe, né? É. Você olhando para o planeta Terra, né? Percebendo que ele é uma poeirinha cósmica em torno de uma estrelinha anã, na periferia de uma galáxia das menores, no meio de 200 bilhões de galáxias que os instrumentos conseguiram alcançar para os astrônomos contarem. Né? 200 bilhões de galáxias, cada uma com bilhões e bilhões de estrelas. Tem galáxia com 1 trilhão de estrelas. A nossa é uma das menores, tem 100 bilhões de estrelas. Eu acho difícil imaginar esse número. Mas 100 bilhões de estrelas é uma galáxia espiralada, das mais simples, das menores, digamos, periférica dentro do universo. E nós aqui num sisteminha de 9 planetas, tem sistemas 1000 vezes maior do que o Sol. Sóis, estrelas, que o Sol é uma estrela, né? E cada estrela é um Sol. Quase todas como sistemas planetários, se não todas. Só uma estrela anã, né? É uma estrela anã. Tem estrelas 1000 vezes maior do que o Sol, com milhares de planetas em volta. Milhares, centenas de planetas. Dezenas de planetas. Aqui tem 9, se considerar Plutão, porque os astrônomos já falaram que Plutão é tão ridiculamente pequeno que merece o nome de asteroide, não de planeta. Então, dentro dessa imensidão, dessa infinitude toda, não é possível, não vejo nada de especial no Sol nem na Terra para que só tenha vida aqui. Eu acho que tem vida em todas as partes. Né? E depois que eu vi o Einstein falar em pluriverso, ele diz que são várias realidades relacionadas
em dimensões diferentes, intercaladas, sem se tocar, no espaço. Então essa imensidão toda ainda tem várias dimensões vibracionais, frequências moleculares, existências em vários patamares. O nosso é só o material, talvez seja o mais grosso, o mais tosco, e tem várias outras dimensões. Então não tem como eu achar que não tem mais vida no universo. Eu acho que o universo é todo habitado, em todas as dimensões, por seres que a gente nem imagina como são. Se tem semelhantes a nós, talvez tenha, mas deve ter muito tipo de seres diferentes. A gente não tem noção do que é a realidade. É que nem a criança, cara. Quando a criança nasce, ela vem embaçada e não, quase nada, ela só sabe o cheiro da mãe. A única coisa que tem para ela no mundo é aquela coisa próxima, que é a mãe dela. Aí passa o tempo, daqui a um tempinho ela está já percebendo o berço, e aí começa a perceber o entorno, outras pessoas que tem ali. Aquele mundinho, o universo dela é o quarto. Aí ela vai crescendo um pouco mais. E ela percebe que o quarto é uma parte da casa. Ela já tem a sala, a cozinha, o banheiro, lugares que ela pode entrar, lugares que ela não pode. Sabe? Até o dia que de repente ela vê que abre uma porta, sai e tem lá fora. Sabe? E vê jardim, plantas. Com o tempo ela vai ampliando a visão. A gente vai nesse processo. Né? O ser humano vai nesse processo. Você vê sol perto, acha que só tem aquilo que você está vendo. Mas à medida que você vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ampliando sua capacidade de percepção, você vai começando a enxergar mais longe, e mais longe, e mais longe, cada vez mais longe. Eu acho que esse mais longe é infinito. A gente vai enxergando cada vez mais à medida que a gente vai evoluindo ao longo da eternidade. Isso não é coisa para o espaço de uma vida. Numa vida a gente evolui em algumas coisas. O máximo, eu procuro evoluir o máximo que eu posso. Mas eu sei que eu já cheguei aqui num certo nível e vou sair daqui num outro nível e vou continuar levando o nível adiante, vou caminhando, vou andando, vou subindo, vou enxergando mais, vou entendendo mais. Do mesmo jeito que hoje eu entendo coisas que eu não entendi lá atrás, lá na frente eu vou entender coisas que eu não entendo hoje. O problema é quando você não se conforma com essa ignorância, com essa incapacidade. E aí você quer explicar o inexplicável, e você quer conceber o ser supremo do universo. Eu acho que daqui até o ser supremo do universo tem muitos seres superiores a nós. Então eu procuro me reportar aos mais próximos, que estão vendo mais do que eu. Eu não sei quem são nem como são. Eu não tenho uma religião. Eu não sei explicar. Eu não quero entender. Mas é o que eu sinto. Eu sinto que eu me reporto a seres superiores. Eu sinto, por exemplo, que se eu tenho raiva, eu convoco seres inferiores, seres que sintonizam com a raiva. Se eu tenho uma vontade destrutiva, eu sintonizo seres que estão nessa sintonia da destruição. Mas se eu estou numa vibração positiva, numa busca, num afã de melhoria, eu vou encontrar seres que vão sintonizar com isso, que vão adiantar meu lado, que vão participar comigo, que vão aprender me ensinando. Assim como eu percebi que quando você ensina, você aprende mais do que ensina. Né? Quem tem filho sabe disso, se tem lucidez sabe disso. Eu respondi a pergunta? Respondeu. Eu esqueço a pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta. Aí vai eu fazer uma pergunta, roubar que eu... Sem pagar ingresso. Sem... Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala: a casa do meu pai tem muitas moradas, né? Você acha que ele está querendo dizer sobre isso, sobre outros planetas, outras vivências? Evidentemente. Acho que essa é uma das verdades. Ele não podia falar que tem muitos planetas, ele nem sabia que era um planeta. Não podia falar claramente. Sabia que a Terra era redonda. Assim, você não vai ensinar a equação de segurongão para uma criança, né, velho? Você vai ensinar, olha, uma banana, mais uma banana, 2 bananas. É assim, ele falou para uma galera super primitiva, né? E ele sabia o que estava fazendo, tanto que ele deixou claro que o que ele estava dizendo era para ser entendido muito depois. Inclusive, ele previu essa hecatombe que está acontecendo por agora, né? Não só a pandemia, mas todo um complexo de acontecimentos aí. No caminho, o cara era um iluminado, né, velho? Tem gente que diz que é Deus, né? Eu acho que não, eu acho que ele pode ser um Deus para nós. Mas ele se reportava a forças superiores a ele. Ele mesmo deixou claro: todo mundo aqui pode fazer o que eu faço. Todo mundo pode fazer as curas que eu faço. É só uma questão de desenvolvimento. No futuro, eles vão falando de um futuro bem distante. Assim como quando eu falo que o mundo está acabando, não é para acabando numa vida, sabe como? Ele está acabando em gerações. É um modelo de sociedade que está morrendo. E a morte é dolorosa.
Então, claro que tem sofrimento, mas sofrimento sempre teve. Também eu vi a minha volta sofrimento desde que eu caí na periferia, eu vejo e as pessoas superando. O sofrimento que vem é um sofrimento superável, precisa a gente estar pronto, entendeu? E caso a gente cai com dignidade, a gente cai na luta, a gente cai na lida, a gente cai na disposição, não na desistência, no desespero, sabe, no suicídio, na fuga. Nada disso, o que tem que encarar, a gente vai encarar e vai sair lá na frente. Eu estou trabalhando, pensando muito nas crianças de agora, nos adolescentes de agora, aqueles que vão seguir levando essa vida para frente, entendeu? E que esses também vão envelhecer e vão estar preparando os mais novos, e a geração pós-geração. Eu já vou ter morrido há muito tempo e esse processo vai estar ainda em efervescência. Talvez, quem sabe, pelo que eu sinto, eu vou continuar trabalhando do outro lado e vou nascer de novo por aqui. Em outro tempo, eu vou ver a sociedade justa ainda. Eu acho que eu vou ver a sociedade harmonizada. E eu tenho a impressão que quando eu encontrar a sociedade harmonizada, eu vou me espantar com a quantidade de coisas que a gente tem a desenvolver a partir da harmonia para frente. Por enquanto, lá na frente está a harmonia como objetivo coletivo da humanidade, a harmonia social. Quando ela for alcançada, aí a gente vai poder desenvolver realmente o potencial que a humanidade tem para desenvolver, mas aí vivendo harmonicamente, sem mais conflito, sem mais miséria, sem mais abandono, em solidariedade plena. O mundo preocupado com o mundo, não só o ser humano, mas todo o ambiente planetário. Respondi? Respondeu. Tem... De Jesus até o ambiente planetário. Foi, respondeu, passou. Já entrou quase aqui na da Lídia, né? E aí tem mais uma aqui. A Lídia Maria, ela quer saber. Eduardo, o coronavírus é só o início de muito sofrimento? Eu acho que foi mais ou menos o que eu acabei de falar, né? O coronavírus é um alerta. É um freia. Né? E quem tem olho para perceber, tá vendo, né? Os cariocas conhecem a praia de Botafogo, né? Sabem que a água ali é turva, dá até medo de entrar. Pois está transparente. O Sabiá teve lá, fotografou, cara. Tem tartaruga. Tá tudo limpo, cara. O Praia do Flamengo, os caras jogando tarrafa. Água limpinha, limpinha, dentro da Baía de Guanabara. Ali é cheio de resíduo industrial. Só que as indústrias pararam. As petroleiras não estão vendendo petróleo. Os navios de petróleo estão cheios de petróleo sem ter onde descarregar. Os tanques de petróleo estão cheios de gasolina. Estão cheios porque não está sendo consumida, a saída está sendo muito pouca. Então, a produção está menor, os resíduos estão indo menos para a natureza. O que a humanidade significou para o planeta? Envenenamento, destruição, desrespeito, conflito, né? Sujeira. Então o planeta deu uma parada na humanidade. Para que eu vou respirar. Nessa respirada a gente vai ver a diferença. Tem golfinho na Baía de Guanabara. Não tinha. Daqui a pouco tem baleia. Quando os portugueses chegaram de Portugal, eles entraram, imagina aquela caravela pequenininha, eles pensando que ia chegar na beirada do mundo e desabar, né? Alguns marinheiros pensavam que era assim. Naquela incerteza, de repente eles encontram um pão de açúcar de um lado, a pedra de Santa Cruz no Niterói do outro. Eles entram na Baía de Guanabara, uma calmaria danada e um monte de baleia. As baleias faziam da Baía de Guanabara um criador. Os casais vinham, tinham um filhote, ficavam 2 anos aqui preparando o filhote, depois eles viajavam para a Antártida, saíam para as correntes. Então aqui era um viveiro de baleias, cara. Os europeus fizeram tudo harmônico, tudo... E cheio de indígenas também, né? Aí quando o português chegou, ele olhou aquilo com o olhar da cobiça, né? Tanto que as construções da colônia e tal tinham como liga na areia, na terra, óleo de baleia. Durante muito tempo, o Rio de Janeiro foi iluminado com óleo de baleia, os postes e tal. Ia lá um acendedor toda noite, nas áreas nobres, né, claro, nos leilões da época. Ia lá, acendia todos aqueles postes, e aí de madrugada, quando o dia estava clareando, ele vinha apagando com um conezinho assim. Você já viu a imagem? Era óleo de baleia, cara. Estou ligado. Dizimaram as baleias. Ganharam grana, né? É aquela coisa, a mentalidade social é essa, o olhar do lucro. Não tem respeito. Qualquer coisa vale o lucro. E aí, como o lucro, o poder foi concentrado, o poder econômico foi concentrado na mão de poucos, o lucro, você vê o efeito dessa busca na expulsão de famílias, por exemplo. Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, 250 mil famílias foram expulsas das suas casas, removidas para as obras de preparação para Olimpíadas e Copa. Os empresários estavam
de olho grande em tudo, em volta das arenas. Eles estavam expulsando, construindo ali, fazendo empreendimento. Faltava o respeito com a vida, porque o lucro é mais importante. Né? A vida das pessoas que estavam ali, as gerações, não valia nada. Era uma falta de respeito, uma desumanidade, mas é a característica da nossa sociedade. O lucro acima da vida, da justiça, da humanidade. É uma das vidas que a gente está passando. Esse sacode do corona fez também as pessoas se interiorizarem. Porque o afeto que a gente foi acostumado é um afeto restrito ao seu círculo, aos seus próximos, aos seus amigos. O sofrimento mais longe não é da sua conta. Isso que ensinam pra gente. Isso não é da sua conta. Cansaram de dizer isso para mim quando era menino. Eu questionava os mais velhos, mas lá, pobreza, miséria, por que aquela casa é tão. Por que aquelas casas são tão ruins? Oh, meu filho, não se mete, cara. Isso aí não é problema seu. O mundo sempre foi assim. Sempre vai ser. Cuida da sua vida. Então a gente foi ensinado a restringir os abraços. Enquanto que o que a gente precisa como coletividade humana é de um abraço amplo, é abraçar a humanidade inteira, entendeu? Todo mundo abraçado e não aceitar como natural nunca uma pessoa na miséria. Nunca, ainda que seja naturalizado, eu não naturalizo dentro de mim. Sempre me incomoda, eu sempre vou olhar para essa sociedade com muita restrição. Então, como a gente não aprendeu ao abraçar amplamente, agora a gente está proibido de abraçar. A gente, por um tempo, não pode se tocar, não pode se aproximar, não pode sorrir um perto do outro, não pode apertar uma mão, né? Não pode dar aqueles abraços que tanto tem quando eu estou expondo na rua. Eles trocam ideia, quando as pessoas vão embora, aquele abraço afetivo, forte, bom, bonito, gostoso, revigorante. Esse abraço a humanidade não aprendeu a dar irrestritamente e precisa aprender. Eu acho que o evento do coronavírus, em princípio, teve esse efeito. Já que a gente não sabe se tocar e se abraçar, então proibido abraçar, proibido tocar. Sintam falta para ver se dão valor. Né? Bom, estou lembrando aqui, para quem chegou depois, né, que essa é uma sala que a gente está fazendo com ingresso, entendeu? Pago, mas que paga só quem pode e tem. Né? Quem pode e quer. Quem não tem grana não fica de fora. Vai assistir porque está aberto. Mas é uma sala feita para a gente arrecadar grana mesmo. A gente trabalha com isso, né? Com arte, com filosofia. Nem é filosofia, com ideia. Mas não está podendo expor, não está podendo aglomerar, não pode fazer isso na rua, então estamos fazendo na internet, estamos contando com a boa vontade da rapaziada. Aqueles que já colaboraram antes, mandaram umas perguntas, a gente está podendo retribuir esse voluntarismo do ingresso pago, respondendo às perguntas que foram enviadas. Né? Depois a gente vai fazer outros desses. Vamos lá, qual vai ser agora? Prepotência faz morar. Prepotência faz morar. Vou baixar aqui porque pra minha voz fica alto, né? O grito da... Só eu. Esse é um salve para os acadêmicos que, induzidos pela superioridade, se porta como superior à maioria que é roubada diariamente. Arrumados, protegidos, presos em seu celular. Idiotas sem vivências fervem ao argumentar. Quantos livros, vídeos, aulas juram já tudo entender. Faculdades, faz verdades sem que precisem rebuscado e esvaziado. Prepotência faz muralha. Vem cuspir filosofia, mas a ideia falha. Sem vivência, só aparência. Sem vivência.
nosso povo é misturado. Aqui é real, segredo, história, esse aqui pra ver o que é favela e quem mora nela, só sentindo pra saber. Histórico de opressão é óbvio e incontestável. A reação do oprimido querendo oprimir, que é lamentável. Responder na mesma moeda é pra quem quer dar o troco. A relação não é monetária, dinheiro ou bancária. Qualquer grana é pouco, me chamam de louco. E esse mundo é pouco pra minha visão. Quer satisfação, mudei minha visão. E isso exige muita maturidade. Recebendo tantas mentiras sem amor na verdade, sem vivência. Só aparência. Sem vivência. Só aparência. E sem vivência. Só aparência. Vou fazer uma exceçãozinha aqui, peraí. Eu quero lembrar que a gente não está aqui fazendo apologia contra a academia, não. A gente não está contra a academia, a gente está pela abertura dela, entendeu? Outro dia, conversando com um amigo, ele estava falando, você que tem a sua posição contra a ciência, né? Isso é um absurdo, não tem nenhuma posição contra a ciência. Eu só acho que a ciência tinha que ser para todo mundo e não restrita a uma elitezinha intelectual. Tinha que ser aberta para quem quisesse, a academia tinha que ser aberta para quem quisesse. Então eu não sou contra a academia, eu sou contra a restrição da academia a um punhado, a uma minoria. Agora, dentro da academia, não é todo mundo arrogante não, eu conheço um montão de exceção à regra, um montão de gente que usa o conhecimento para levar para a rapaziada. Agora, qual é o conceito? Quem é acadêmico sabe qual é o conceito que tem o professor que se dedica à extensão perto do professor que se dedica à pesquisa. O professor da pesquisa é muito mais importante. A extensão é vista assim, com ironia, com desdém, com desprezo, entendeu? Como se fosse uma coisa romântica fora da realidade. O negócio é pesquisa. Por quê? Mentalidade empresarista. A academia está impregnada da mentalidade empresarista. Pesquisa descobre coisa para dar patente, interessa às empresas. Extensão leva conhecimento para fora da universidade, o que não interessa aos dominantes. Tanto que costuma não funcionar. Funciona pontualmente, mas não se estende, não se estende. O que aconteceu no governo passado é que teve gente de periferia que conseguiu entrar na academia. Isso já está sendo cortado de todas as maneiras, porque isso apavorou os banqueiros, os milionários, os exploradores, os escravistas, né? Essa elitezinha tacanha, mesquinha, que não permite realmente que se instrua de verdade a população, porque isso vai afetar o poder dele sobre a coletividade. Agora, essa galera que saiu da periferia e entrou na academia, está trazendo conhecimento para a periferia, ao contrário do que pensou muita gente de outras classes. Quando o cara sai da favela e ganha um diploma de curso superior, ele vai querer abandonar o passado, esquecer que é favelado e adentrar a classe média. Ao contrário. As pessoas não entendem o que a vida em dificuldade produz de afeto, de união, de coesão, de solidariedade. Então o cara saiu da favela, entrou lá, ele está empolgadíssimo para trazer de lá o conhecimento para a periferia. Hoje em dia tem uma quantidade de cursinhos pré-vestibulares comunitários nas favelas que nunca tinha havido nos 30 anos que eu vivi na estrada. Isso é coisa de 10 anos para cá, 12 anos para cá.
talvez um pouquinho mais, desde 2003 começou, digamos que em 2010 estava dando seus frutos. Tem 10 anos. É uma coisa super recente. E a academia é ótima nos conhecimentos que oferece. Agora, ela é péssima no espalhamento desse conhecimento, porque ela é dominada por interesses empresariais que só querem qualificar uma quantidade pequena de pessoas que vão ser os administradores da maioria sabotada. Eles vão mandar na mão de obra, vão ser os supervisores, os diretores, os engenheiros, os formados que vão mandar nos peões. Precisa formar os peões, por isso se sabota o ensino público. O ensino público não tem intenção de instruir a população. O ensino público tem como função social criar mão de obra barata. Gente com baixa qualificação, fácil de enganar, desinstruída, desinformada, fácil de conduzir o pensamento com a mídia, com as redes sociais, que não tem condição, não tem senso crítico. Isso é uma estratégia social da cúpula para os demais. Por isso que eu falo, a sociedade não é humana, e isso aqui nunca foi uma democracia. Porque uma democracia necessariamente é um povo muito bem instruído, muito bem informado, em condição de pensar, de analisar, de perceber, de não se deixar enganar e de decidir os caminhos coletivamente. Isso nunca existiu porque nunca foi permitido. Nem nutrido o povo é, quanto mais instruído. Então, a democracia para mim é uma farsa. As instituições são farsescas. E é por isso que eu sou obrigado a ver miséria, gente como lixo jogada por aí, porque as instituições não funcionam e o Estado não cumpre sua Constituição. A lei máxima, a mais importante de todas, o próprio Estado não cumpre nos direitos da população. Então o Estado é uma organização criminosa que serve a um punhado de podre de rico que não precisa de mais nada e comete crimes contra a sua população, criando carência, miséria, abandono, ignorância, desinformação, essas coisas. Essa violência nas forças de segurança faz parte disso, é estratégico. As forças de segurança são destacadas, não se sentem parte da população. Pelo contrário, são adestradas a olhar a população como inimigo, como perigosa. E aí se tornam muito agressivas. Isso é coisa de uma estrutura inteira, não é coisa só de um setor, não. Na medicina a mesma coisa, no transporte a mesma coisa, no ensino a mesma coisa. É função da estrutura. Toda a estrutura é formada na base da máfia. E é isso que está se percebendo agora, de pouquinho a pouquinho. Eu quero fazer aqui um elogio para os acadêmicos de exceção, porque eles sofrem deboche, ironia, perseguição, muitas vezes dentro da academia, para fazer o que é humano, para fazer o que é bom, para fazer o que é útil, para fazer o que é coletivo. Valeu, moçada. Agradeço essa moçada aí. Massa. É uma crítica, mas também não deixa de ver o outro lado, né? Tem muita gente de exceção. O Augusto Índio, que é uma pessoa, inclusive, que a gente conhece aí, é muito próximo a essa rede de afeto que a gente tem construído quase que despretensiosamente, né? A gente conheceu o Augusto em Betim, Minas Gerais, depois a gente voltou em Contagem esse ano, ele foi também, né? Ele ficou com a gente lá, então essas andanças dão a possibilidade de a gente conhecer muita gente, né? Inclusive no trabalho de informação, de estar levando acesso, enfim, botando na rede o que a gente tem feito, é muito importante isso, né? Tipo, a gente vê que o trabalho é em rede mesmo, né? Muito mais do que tentar um monopólio, o Eduardo, ou seja lá o que for, tipo, coletivizar acesso, né? E o Índio, inclusive, faz parte disso. Então... É um trabalho coletivo, ele divulga o CBD, sabe? Ele ajuda pessoas que têm convulsão a parar de ter convulsão. Quando ele viu a primeira vez, ele falou, é isso que eu quero fazer, sabe? Que nem o Lucas lá de São Paulo também, quando eu vejo o efeito que isso faz, cara, a criança está lá em convulsão, não tem remédio que dê, você passa um pouco de óleo na gengiva, a criança vai parando e acalma. Não tem outra coisa para fazer, é um trabalho super nobre e é perseguido ainda. Sim, a pergunta, inclusive, é nesse sentido. Eles são os heróis da Estrada do Futuro. E aí o Augusto ele pergunta assim para o Eduardo: Eduardo, quais os sofrimentos sociais a descriminalização da maconha poderia causar? Ou seja, o que ela poderia evitar de sofrimento caso fosse descriminalizada? Pô, velho, eu acho que ia ter que fazer parar para fazer um apanhado completo, porque é muita coisa, mano. É muita coisa. O extermínio da periferia tem base na guerra às drogas. A guerra às drogas sempre foi uma grande mentira. Só para dar um exemplo, né? Os Estados Unidos, com pretexto da guerra às drogas, instalou bases militares na Colômbia, né? A Colômbia é o país da América do Sul que tem mais bases do exército dos Estados Unidos. E a intenção era acabar com as plantações, quer dizer, o pretexto.
Porque hoje a Colômbia é quem produz mais de 90% da cocaína do mundo e mais de 50% é importada pelos Estados Unidos. Então essa mentira de guerra às drogas, cara, é uma mentira, mais uma mentira criminosa da sociedade e que envolve uma quantidade enorme de pessoas, né? Porque vai do usuário, ainda colocam na cabeça das pessoas que a culpa do tráfico é do usuário. Eu vou deixar claro aqui que até o século retrasado, o uso da cannabis era liberado e não existia tráfico. O cara plantava no quintal dele, fumava na porta da casa dele, não tinha perseguição nenhuma. Quando puseram a maconha proibida, começou a se vender escondido. Começou a se esconder as plantações, quer dizer, a proibição cria o crime, o tráfico. Porque tem gente que quer, tem gente que demanda. O cara que plantava lá, que ele nem comprava, ele tinha na casa dele, ele teve que cortar os pés dele. É proibido, você vai em cana, se estiver ainda perto da casa. É uma pressão muito grande. E começou por um motivo mercantil. Porque a Inglaterra levou o cânhamo para plantar lá, as velas dos barcos, as roupas fortes dos marinheiros, as cordas, eram tudo de cânhamo. Tudo de cânhamo. Aí o inglês levou o cânhamo para a terra dele, que lá o clima é frio para caramba, não pegou, lá só pegava algodão. Então os tecidos da Inglaterra, que era um fator fortíssimo de exportação, eram todos de algodão. E aí eles, como comerciantes, estavam difamando a concorrência. Eles queriam exterminar o cânhamo porque era um concorrente forte do algodão. E depois a coisa prosseguiu com outras intenções também. É um tecido forte pra caramba. Muito forte. Se faz tênis, se faz lona. As velas das caravelas chegaram aqui eram de cânhamo, velho. Da África. Era cannabis índica por cima. Eu acho que o extermínio da periferia é uma estratégia, é um comportamento estratégico. Não é uma coisa casual, entendeu? E só precisa de pretexto. E o pretexto é o combate ao crime. O crime não se combate, se resolve. A maconha é uma erva terapêutica. Teve uma cidade no Maranhão, não estou lembrando o nome aqui, mas saiu no jornal que o delegado substituto, um delegado aposentou e foi embora. Aí designaram outro delegado. Aí ele estava na delegacia, essa delegacia terra, uma cidade pequenininha, olhou assim na praça e viu um pé que ele achou parecido com maconha. Aí ele foi lá, saiu da delegacia, foi até lá, tinha 2, chamou o jardineiro. Falei, você quer maconha? Não, senhor, isso é liamba. Maconha no Maranhão chama liamba. Isso é liamba, totalmente sinal. Aí ele falou, não é possível, isso é muito parecido com maconha. Ele pegou uma folhinha, foi levando. Quando ele chegou na delegacia, no jardim da delegacia tinha um também. Aí ele pegou outra folha e mandou para o laboratório examinar. E voltou com a resposta, né? Que era assim, cannabis sativa, maconha e tal. Ele foi e espalhou para a cidade, é proibido isso aí, eu vou arrancar tudo, maconha aqui, isso é maconha assim, está proibido. Cara, a população fez uma manifestação em frente à delegacia, que estava difamando a liamba, que liamba não era maconha não. Ali a gente dá chá para a criança quando está com diarreia, quando está nervosa, sabe? Tem um monte de uso medicinal que a gente usa essa planta aí, mas não adiantou, né? Eu não sei como é que está lá agora. Eu vi até aí, depois disso não se falou mais. Na internet sobre isso, que tem gente que duvida da matéria, quem quiser pesquisa, porque eu não sei bem os detalhes, contei por alto, porque eu li alguns anos atrás, e é sintomático, é uma planta medicinal, é uma ignorância isso que fazem com a maconha. Agora, uma sociedade que produz miséria, naturalmente produz criminalidade. Se o Estado cumprisse sua Constituição, garantisse alimentação, moradia, ensino de qualidade para as pessoas se prepararem para viver, não tinha tanta criminalidade. Então fica aqueles meninos lá, loucos para consumir, sofrendo um massacre publicitário covarde, sem condição de consumir o que a publicidade manda, se sentindo inferior, louco para ter condição, e aí os empresários do crime vão lá. Porque são empresários de fora, não é do morro não, eles vão lá cooptar mão de obra barata. É o trabalhador ideal para o capitalismo. Por quê? Porque ele não tem direito trabalhista. Se ele tomar um tiro, dane-se ele. Se ele morrer, bota outro no lugar. A miséria fornece o substituto dele e não tem indenização, não tem direito trabalhista nenhum. Fica por isso mesmo. Dá para imaginar um cara nascido num morro, que não teve acesso a uma escola decente, fazendo transação de armas estrangeiras. Vem arma de onde? De Israel. Se fala hebraico no morro, inglês se fala no morro, russo se fala no morro. Não se fala. Alguém do morro tem acesso ao sistema financeiro para fazer pagamentos internacionais de altos volumes? Não tem, cara.
Os empresários são da classe alta. Não botam a mão em armas, botam a mão no telefone, passam instruções, comandam de longe. Quem morre são os funcionários deles. E os que vão combater, da polícia, que também são pobres, é pobre contra pobre, sem ter consciência do que está acontecendo. Um já com ódio do outro. No histórico hoje, um tem ódio do outro, porque se eu sou traficante, tenho vários amigos aí, tenho parentes que foram mortos pela polícia no tráfico, então a polícia é meu inimigo. E se eu sou policial, eu tenho vários policiais, meus colegas, inclusive parentes, que foram mortos na guerra ao tráfico, então eu tenho ódio de traficante. A gente não percebe a origem desse conflito, desse sofrimento, dessa guerra. Que essa guerra não é nossa. Essa guerra é por dinheiro, essa guerra é por controle. Essa guerra não é porque a maconha faz mal, não. Porque se fosse de fazer mal, é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Tem que tratar isso com a saúde e não com a polícia. A polícia tem que tratar de quem faz mal ao outro. Sabe, eu conheço um juiz lá do Amazonas, que o costume dele, ele diz assim, quando a polícia vai lá, prende o traficante, traz a droga, eu prendo a droga, que é uma mercadoria ilícita, e solto o traficante. Por quê? Porque pela lei, o cara que não representa risco de dolo não tem que estar encarcerado. Quem tem que estar encarcerado é quem representa risco de dolo, de fazer mal ao outro. O cara que está lá vendendo, ele não está ameaçando ninguém, não. As pessoas vão nele comprar porque querem. Ele é um comerciante de mercadoria proibida. Então ele prende a droga porque é proibida e solta o cara, porque ele não representa risco à comunidade. É pelo menos lá no Amazonas. Agora a coisa é tão fechada, tão criminosa, porque você vê a criminalidade em todos os lugares, não está só na periferia, não, está dentro das instituições do Estado. A gente toda hora vê crimes aí que envolvem sofrimento de milhões de pessoas. Eu acho isso muito mais grave do que um assalto, por exemplo. Você roubar dinheiro do Bolsa Família, você acabar com o bolso e provocar fome de novo em milhões de pessoas, isso é crime, cara. É um crime inumano. Pode estar até dentro da lei, mas isso é um crime, cara. As instituições estão pejadas de criminalidade. O próprio Estado comete crime contra a população, cotidianamente, o tempo todo, negando os direitos constitucionais, agredindo, negando assistência médica, maltratando, discriminando, apoiando empresários da construção que chegam para expulsar comunidades inteiras contra a vontade, para poder fazer uma obra, para poder fazer um shopping center. Então o Estado está cometendo crime contra a população o tempo todo. Então a gente vive numa sociedade criminosa, o meio é criminoso, é natural que exista crime. Quando houver vontade de resolver, vai ser fácil resolver. Isso não é grandes problemas, não. Para isso que as universidades deviam estar aplicadas, procurando soluções. Por que se combate o tráfico dessa maneira? Se isso não é combate nenhum ao tráfico, e a Colômbia é uma prova cabal disso. 13 bases dos Estados Unidos lá. No dia que o cara das Farc, o Reis, ignorou os Estados Unidos, que não queria permitir conversação de paz lá entre eles e o governo da Colômbia, porque o governo da Colômbia é um títere dos Estados Unidos. E aí começou a fazer conversação de paz com representantes da França, o tal do Reis, Juan Reis. Os caras acertaram um míssil na barraca dele, debaixo das árvores, no meio da Amazônia. Localizaram o cara sem ver. Então não pode localizar plantações de pé de coca? Óbvio que pode. Não localiza porque não quer, está fazendo uso. Do que vocês acham que vive as bolsas de valores? Ali consome 1 quilo por dia, 2 quilos por dia. Os caras para tratar no pregão assim. É só você olhar uma cena de pregão. Você vê que ali está todo mundo alucinado. Ninguém está puro, ninguém está normal. O olhar mostra quando o cara está doidão. Pode ser de anfetamina, pode ser de cocaína. Ninguém levanta os índices de morte, de ataque cardíaco, derrame cerebral dentro de bolsa de valores. Movido à química. Ali a droga é liberada, porque dá lucro. Aqueles caras naquele estado, 8 celulares falando em 3 ao mesmo tempo, gesticulando, vendo pregão, ainda se comunicando com o outro lá na janela. Né? Só doidão pro cara tá fazendo um troço desse, mano. Você viu, o consumo é muito grande. Então essa história de guerra às drogas é de hipocrisia muito grande, sabe? E cria preconceito nas pessoas. As campanhas publicitárias criaram muito preconceito nas pessoas. Eu lembro das propagandas que eu vi aí num filme, num documentário, inclusive, comentando. O cara na televisão dizendo que a maconha fez o cara estuprar a mãe dele e depois matar a facada. Mas não, que maconha é essa que eu não conheço, mano? Maconha deixa o cara xarope, mano. Nunca que ele vai tomar iniciativa agressiva depois de estar fumando maconha. Essa ignorância foi espalhada. E funciona. E cria repressão social.
em cima de uma planta, mas é tudo parte da nossa história, esse momento histórico, sabe, que é tudo. Quando eu lembro, velho, que eu vejo gente igual lixo, cotidianamente, em todas as periferias, então nada me espanta. É tudo mentira. E essa frase eu dizia com 19 anos, em 1980. É tudo mentira na sociedade. Tudo mentira. Não existe uma manifestação, uma fala feita, direcionada ao público, que não seja estudada para enganar. Pode ser de empresário, pode ser de autoridade, pode ser do que for. Vai falar com o povão? Prepara para enganar, sorrir e agradar o povão. Não tem sinceridade, ainda não alcançamos o patamar da sinceridade social. É preciso a gente perceber as mentiras para poder impor as verdades depois. Tem outra? Acabou. Já. Uma outra música. Tem a outra. A derradeira? derradeira. Então eu vou lembrar mais uma vez, para quem chegou depois, que a gente está fazendo uma sala como a gente fazia antes, quer dizer, imaginando, né? A gente, nos teatros, nas salas pagas, com ingresso, para a gente poder ir se bancando, tá? Né? Porque a gente tem despesa pra caramba, nem tanto assim, mas come grana a gente não tem. Então a gente está fazendo uma sala com ingresso pago, mas voluntário, entendeu? Quem não tem grana entra do mesmo jeito. Agora quem pode, dá um jeitinho aí, paga o ingressinho. Os ingressos pagos antecipadamente foram uma das pessoas que mandaram as perguntas que a gente respondeu aqui. No próximo a gente vai fazer a mesma coisa, a gente avisa com antecedência as pessoas que já forem comprando os ingressos antes, comprando pelo preço que quiser, entendeu? Já podem mandar perguntas, a gente vai selecionando aqui, juntando em blocos, vendo quais são os mesmos temas, e durante a fala a gente responde as perguntas. Então já vou agradecendo aí a todo mundo que pôde pagar o ingresso aí, que está ajudando a gente no rolê, e agradeço também todo mundo que está assistindo, mesmo sem ter pago, porque de repente não tem como. Está valendo da mesma forma, bom proveito para tudo que é dito aqui. Valeu? Eu acho que o proveito é dado quando você recebe e coloca em prática na vida cotidiana, nas escolhas, nas decisões, nos valores, nos objetivos de vida, nos desejos, na visão de mundo. Esse é o melhor proveito que pode ser dado. Então, valeu, moçada, vamos mais uma. Isso. Vamos tocar a saideira aí. O Edu também dá uma ideia final aí pra gente finalizar. O nome dessa é Medo. Fico sabendo na hora. Finalizar.
certinho. Então, mas só para dar mais um retoquezinho no assunto de drogas, se você for nas estatísticas criminais de crimes cometidos sob efeito de droga, você vai encontrar no topo, assim, muito distante do segundo colocado, o álcool. É a droga que mais é encontrada em crimes cometidos sob efeito psicoativo. Mas é a esmagadora maioria é álcool. Os crimes relacionados às outras drogas é muito mais da repressão, é muito mais da perseguição, é muito mais da criminalização. Uma vez me perguntaram se eu achava que devia legalizar as drogas. Eu disse não tem que legalizar, tem que descriminalizar. A erva cidreira legalizada? Não é. A lei não trata desse assunto, isso não é assunto da lei. A lei não tem nada que tratar de usos e costumes. A lei tem que reger relações entre pessoas. Se eu tenho uma atitude que prejudica os demais, a lei tem que existir para me coibir de tomar essa atitude. Agora, se eu tenho qualquer costume, qualquer mania, qualquer maneira de ser que não afeta os demais, ninguém pode me atacar, ninguém pode me condenar, ninguém pode me proibir. É um direito de cada um escolher o que fazer na vida, desde que não prejudique os demais, que não prejudique ninguém. Enquanto você está tratando de si e não está fazendo mal a ninguém, não está incomodando, você está no seu direito. Isso aí para mim é moral, não é legislativo, não é legal, porque a lei é precária, ela é feita debaixo de pressões econômicas. Os legisladores não são eleitos, na eleição não custa dinheiro, então o eleito é financiado e age no mandato de acordo com os interesses de quem financiou. Óbvio, é a sociedade que a gente vive. Bom, então é isso. Vou agradecer aí. Quanto tempo tem? Não dá para ver? 1 hora? Uma hora já tem. Tô com a boca seca aqui. Gente, eu vou agradecer pra caramba a vocês. Na próxima a gente faz mais, responde mais perguntas. Vamos ver se a gente faz pelo menos uma música a mais. Valeu? Falou, moçada. Um grande abraço. Ravi, agradeço. O Rádio, agradeço. A Sátia, ninguém tá vendo aí porque tá atrás da câmera. Eu quero mostrar a Sátia Todo também. mundo, Mostrar a né? Sátia também. Aí, olha o que ela tem na cabeça. Valeu, gente. Até a próxima.